A paz do Senhor, meus irmãos, maravilha podermos estar novamente com os irmãos para aqui levarmos ao ar a live do CETADEB CFJP de número 4, Jovens Pentecostais. É uma bênção o Senhor nos ter dado saúde e vida para mais uma vez podermos nos dirigir aos irmãos nesta oportunidade, neste domingo, dia 28 de junho. Que bênção! Eu quero aqui ler um texto bíblico para a meditação dos irmãos, que é o do Salmo 119, versículos 9 até o 11. A Bíblia diz o seguinte: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus! O Senhor tem estado conosco e a sua palavra guardada, escondida no nosso coração, tem dado toda a condição necessária para que não pequemos contra o Senhor, de maneira que nós bendizemos o Senhor pela sua palavra. Queremos dizer aos irmãos que esta live de número 4, os temas que nós estamos aqui abordando e as respostas que estamos passando para os nossos alunos, para os seguidores, para os jovens que estão conosco nessas transmissões, são as respostas, não é, baseadas no conteúdo da palavra de Deus, que é o livro dos livros, aquele a quem o crente deve se voltar para ter inspiração do Senhor, e também as informações, conselhos e orientações passadas pelo módulo do curso para a formação de jovens pentecostais, que é um curso ministrado pelo CETADB, de maneira que você pode, desde já, não é, buscar os meios. Nós já temos feito divulgação no nosso canal no YouTube, CETADEB Oficial, onde você tem ali orientações de como você pode implantar um núcleo, uma classe, uma turma, não é? Colocar para funcionar uma turma do nosso curso para a formação do jovem pentecostal na sua igreja, sendo necessário tão somente o mínimo de 6 jovens. 6 jovens. Então você que é um jovem aí animado, avivado, que deseja crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, está aqui a oportunidade, curso para a formação de jovens pentecostais. Se você é também o líder do departamento de mocidade da sua igreja, é esta também uma opção para que nas reuniões que você realizar juntamente com a sua mocidade, você possa passar orientações para a sua juventude. Se você também é um pastor de igreja, líder de uma congregação ou ainda o presidente de um campo eclesiástico de trabalho, você também pode levar o curso para a sua igreja e aplicar aí para a juventude que está sob a sua responsabilidade, e assim você será abençoado, o seu ministério será abençoado, o nome do Senhor será engrandecido e a bênção de Deus virá sobre a juventude da igreja, especialmente os nossos jovens pentecostais. Que bênção, não é? Eu vou aqui convidar o pastor Ciro para que já esteja conosco, nosso prosseguimento a essa transmissão da live do CETADB, que é a CFJP, a de número 4. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu irmão, como é que está? Conte a bênção, quantas são? Paz do Senhor, pastor Hercos. Estamos aqui caminhando, né, com a graça do Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Pastor, eu estava aqui dizendo para os nossos irmãos que as respostas que estão sendo dadas, obviamente, estão pautadas pelas Escrituras Sagradas, que é o nosso livro principal, não é? Onde nós temos aqui a nossa regra de fé principal, fonte primazia da vontade de Deus para as nossas vidas, e também com orientações e instruções daquilo que está contido no nosso manual do curso de formação para jovens pentecostais. CFJP. CFJP. Esse é o trabalho. Eu até fiz aqui uma divulgaçãozinha, essa aqui, ó. Curso CFJP, para que os jovens, ao fazerem o compartilhamento das informações e a respeito do curso, possam também usar essa hashtag aqui, ó. Curso CFJP. É isso aí. Eu já vou dar uma explicação por que nós não estamos no canal do CETADEB Oficial. Foi uma bobagemzinha que eu cometi, né? Mas vai dar certo. Ô, Gustavo, o livro está disponível. Na verdade, isso é um curso, tá? Você perguntou ali.
Isso aqui é um manual, é um livro de 296 páginas para um curso de formação, capacitação para os nossos jovens pentecostais. Todo o conteúdo desse livro ele está distribuído de maneira a dar uma capacitação, uma orientação, um treinamento, né, para os nossos jovens, especialmente no que diz respeito à organização da vida, estabelecimento de prioridades para a vida dos nossos jovens. Então você pode implantar, inclusive, o núcleo do curso aí na sua igreja, viu, Gustavo? Reunindo o mínimo de 6 jovens. O mínimo de 6 jovens. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar nos comentários que nós vamos entrar em contato contigo e esclarecer para ti alguma dúvida que porventura você possa ter em relação ao nosso curso para formação de jovens pentecostais. Pastor Ciro, nós já temos respondido algumas perguntas aí para os nossos irmãos. Na live de número 2, ficar com uma menina é pecado? A pessoa namorar com uma pessoa de outro ministério é lícito? Convém? O que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Pastores, como os senhores veem o namoro entre jovens de denominações diferentes? Aí, na live de número 3, qual o tempo certo para namorar e depois se casar? Qual a idade exata para o jovem namorar? Sobre a idade para namorar, o que vocês podem compartilhar sobre esse assunto? Quanto à questão de usar brincos, maquiagem e calça, é errado biblicamente? Ainda na live de número 3, a autorização dos pais é importante? E no caso dos pais da moça não serem crentes? Tem como o ser humano saber quando ocorreu o verdadeiro perdão? Trocar de igreja por conta própria, por decisão própria, sem consultar o Senhor, pode trazer futuros problemas? E algumas dessas perguntas, 2 delas, na verdade, ficou para a live de hoje. Não é? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui os temas que ficaram elencados, não é? Elencados para a live de hoje, a de número 4. É isso aí. E nós vamos iniciar já a exposição do tema. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para os irmãos. Sim, pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, antes de a gente iniciar aqui a sessão de perguntas e respostas, seria interessante que quem estiver entrando agora, clique nesse coraçãozinho aí, o máximo que puderem. Tem uma maneira até de você clicar e segurar que vai aparecendo vários coraçõezinhos. Isso aí parece que não é nada, né? Mas o Instagram, ele impulsiona a live, né? Então faz com que mais pessoas possam ser alcançadas, né, você fazendo isso. E também clique no aviãozinho, que tem aí esse aviãozinho, a pessoa já está clicando aí, que benção. O aviãozinho é para você convidar pessoas. Às vezes a pessoa está lá, não está nem sabendo que essa live, apesar da gente divulgar, mas pode ser que alguém nem está sabendo ainda. Você coloca o coraçãozinho e convida seus amigos, especialmente aquelas pessoas que você conhece, jovens, que podem ser ajudados, né, com uma live como essa. E aí você convida, que aí quando a gente começar realmente as perguntas e tal, aí vamos ter um público maior para poder usufruir desse importante trabalho, não é? Com certeza. Deixa eu explicar aqui. Eu, na semana passada, eu fiz um anúncio que na live de hoje, na semana passada, eu me refiro quarta-feira, que na live de hoje nós íamos fazer o sorteio de uma camiseta. Aí o que aconteceu? Eu, na quinta-feira, eu peguei e fui atualizar a configuração da conta do Instagram, a CETADEB oficial, e ao fazer a configuração da conta, eu mudei a data para a data de fundação da escola, que foi 18 de fevereiro de 2010. E aí, quando eu salvei, o Instagram bloqueou a conta, porque quem tem menos de 13 anos de idade não pode ter conta no Instagram. E aí a nossa conta foi bloqueada. Eu já mandei a documentação necessária para a liberação da conta. Essa norma deles é recente, né? Mas eles deveriam observar que se trata de uma empresa, né? Então, de fato, mas não observaram e por isso a conta bloqueou. Por isso nós não estamos fazendo a live na conta do CETADEB oficial do Instagram, e sim aqui no meu perfil pessoal particular, Hércules Denob. Mas ainda assim, você pode seguir... e a live vai ficar salva também com certeza. No CETADEB oficial do YouTube. Isso, vai estar lá. Inclusive a de número 3 já está disponibilizada, os irmãos podem acessar, assim como essa também amanhã já estará disponibilizada no canal do YouTube CETADEB oficial. O Paulo Mendes, ele pergunta assim: tem como o ser humano saber o verdadeiro perdão? Quando ocorre o verdadeiro perdão?
quando de fato ocorreu na vida da pessoa o verdadeiro perdão? Ou como a pessoa fica sabendo que ela de fato foi perdoada. Né? Perdoada, isso. Assim, eu vejo 3 maneiras da pessoa saber isso, né? A primeira, claro, é confiando naquilo que está escrito na palavra de Deus, que a palavra de Deus é clara quando ela diz que quando nós nos arrependemos, acho que é bom até ler algumas passagens, pastor Arcos, por gentileza. Vamos ver aqui Provérbios 28, versículo 13. Acho que é bom ler um versículo, uma passagem do Antigo e outra do Novo. Vamos começar então com Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a gente vê por aí que a palavra de Deus é clara que quando a pessoa se arrepende de verdade, ela confessa, primeiro passo, ela confessa. Ela se coloca diante de Deus, ou diante de outras partes envolvidas, mas sobretudo diante de Deus, pede perdão. Só que aí, não basta apenas pedir perdão. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa. Não é? Porque aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Se você continuar lendo, a gente não está lendo para ganhar tempo, se chegar no capítulo 29, versículo 1, a Bíblia diz que o homem, que muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, né, se torna duro, rígido, para com a repreensão do Senhor, aquele que, ao ser repreendido, muitas vezes endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então veja como é importante a pessoa confiar no que a palavra de Deus diz, que você tem que se arrepender, que significa confessar e deixar. Aí tem uma outra passagem do Novo Testamento, que a gente poderia ler também, 1 João, capítulo 1, especialmente o versículo 9, mas vamos ler de 8 a 10, por gentileza. 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a gente vê aqui, pastor Epps, 3 vezes a conjunção condicional, né? Se. Essa conjunção que na língua portuguesa indica condicionalidade. Se. 3 condições aí, então. Então olha o que a Bíblia diz, só repetindo. Primeiro, se dissermos que não temos pecado, ou seja, a pessoa ignora, não, esse negócio de pecado, isso é não coisa... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se dissermos que temos pecado, olha o que a Bíblia diz. Enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Então a pessoa está mentindo para si mesma. Porque Deus sabe de tudo. Não adianta querer enganar. Pode enganar o pastor, entre aspas, né? Pode enganar os pais, mas Deus vê tudo. Outro C. Agora isso é importante, que diz respeito à pergunta especialmente. Se confessarmos os nossos pecados, aí olha o que a Bíblia diz. Ele Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí vem o terceiro C. Se dissermos que não pecamos, ou seja, se a pessoa insistir, não pequei, fazemos, aí além de você mentir, você está dizendo que Deus é mentiroso. Aí veja que o seu pecado é maior ainda. Se você insistir em dizer que não pecou, tendo pecado, você está querendo dizer que Deus é mentiroso e outra coisa. A sua palavra não está em nós. E aí vem o gancho, digamos assim, para o próximo ponto que eu queria citar. Porque o nosso querido irmão Paulo Mendes pergunta sobre como nós podemos saber se fomos perdoados. Então, primeiro ponto, confiar no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que a palavra de Deus diz. Só que se nós insistirmos no nosso pecado, a palavra de Deus não está em nós. E aí vem um outro ponto importante. Como você pode saber se você foi perdoado por Deus? Primeiro, confiando na palavra. Segundo, nós, irmãos, somos morada de Deus em espírito. Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 23, ele disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja,
nós somos morada de Deus em espírito, como diz lá em Hebreus. E se nós somos morada de Deus em espírito, o que a Bíblia diz em Romanos 8:26? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Filho Deus. de Deus. Então, aí você já tem duas maneiras pelas quais você sabe que você é perdoado. Quando você é perdoado. Primeiro, confiando na palavra. Segundo, o próprio Espírito Santo vai dar testemunho de que você foi perdoado. Agora, um terceiro ponto importante, esse aqui eu acho importante citar, nós também devemos nos perdoar. Porque às vezes Deus perdoa, o Espírito Santo está testificando que você foi perdoado, não é que nós fomos perdoados. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos, nós fomos perdoados, mas a pessoa continua com aquele sentimento de culpa. Não, eu pequei, meu Deus, a minha vida nunca vai ser a mesma. E aí o ponto importante aqui a destacar é que o nosso coração é enganoso. Tanto para o mal como também para o bem. Para o mal, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus conhece. Mas também, às vezes, no sentido de que a pessoa já foi perdoada e ela continua insistindo. E aí tem aquele texto clássico, que aí a gente pode ler, pastor Arthur, por gentileza. Com certeza. 1 João 3:20. Primeiro Olha o de que a João. Bíblia diz. 1 João 3:20. 1 João 3:20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja, dentro de nós tem uma luta, né? Mesmo o Espírito Santo dentro de nós, nos convencendo de que nós fomos perdoados, somos salvos, às vezes lá dentro a nossa natureza caída, ela ainda começa a gritar de forma diferente. Não, você é pecador. Lembra do que você fez ano passado? Lembra daquele pecado? E o próprio diabo se aproveita disso. Com certeza. É conhecida aquela história de Lutero, né? Que numa vez ele teve um sonho e o diabo apareceu para ele num sonho e começou a desenrolar um rolo, né? E mostrar para Lutero todos os seus pecados. Lembra, Lutero? Dia tal você fez isso, e dia tal isso, e dia tal aquilo. Você é pecador, você é miserável e tal. E Lutero olhando para tudo aquilo, só que no sonho, que foi uma revelação de Deus para Lutero, Lutero dizia para o diabo, pois é, tudo isso aí é verdadeiro. Só faltou uma coisa nessa lista. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Então é importante nós termos essa certeza. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que todas as coisas. Então a gente fica sabendo que Deus nos perdoa pela palavra, pelo Espírito testifica, mas nós também temos que nos perdoar. Amém. Glória a Deus. Pois vamos lá. O Gabriel Fraga fez uma pergunta que já traz no seu bojo uma parte da resposta. É verdade. Trocar de igreja por própria decisão sem consultar o Senhor pode trazer futuros problemas? O irmão já adiantou, a gente até comentado na quarta-feira, né, sobre essa questão. Trocar de igreja por própria decisão própria, né? Sem consultar o Senhor pode trazer problema? Claro, se você fez algo sem consultar a Deus, vai te trazer problema. Imagina se Paulo, por exemplo, a Bíblia diz, lá na segunda viagem missionária, Paulo queria pregar na província da Ásia, o Espírito Santo disse não. Queria pregar na Bitínia, o Espírito Santo disse não. Por que a gente sabe que o Espírito disse não? Porque Paulo consultou o Senhor. Não é? Porque está implícito que ele consultou o Senhor. Tanto que depois a Bíblia diz que ele viu um homem, né, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele então soube que era para atravessar o mar Egeu e ir para a Europa. E foi uma sábia decisão. Agora, já pensou se Paulo não tivesse consultado o Senhor e ele quisesse pregar um desejo bom? Eu quero pregar na província da Ásia, vou para lá. Ou eu quero pregar na Bitínia. Talvez Paulo nem tivesse sobrevivido à segunda viagem missionária. Talvez ele tivesse morrido. Porque é horrível quando a pessoa toma decisões fora da direção de Deus. Só que aí, vamos aqui ampliar a questão da seguinte forma. Vamos dizer que a pessoa que fez essa pergunta, ou talvez outra pessoa que está vendo nós respondermos essa pergunta, esteja pensando, mas então eu estou perdido, porque eu tomei uma decisão errada, eu não consultei o Senhor, e agora, o que vai acontecer comigo? Meu Deus, eu vou perder tudo, estou fora da direção de Deus. Calma, meu irmão, não precisa se desesperar. Calma, minha irmã, não precisa se desesperar. Porque Deus,
ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas decisões erradas. A Bíblia também tem lá textos que dizem, por exemplo, Isaías capítulo 45, que Deus endireita caminhos tortos. E também lá em Provérbios 3, versículo 6, vamos ler esse versículo também, pastor Edson? Provérbios 3, versículo 6. Agora mesmo. O livro de Provérbios, aliás, você que é jovem, leia o livro de Provérbios. Há muitos conselhos, é um livro riquíssimo em conselhos. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha aqui, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará. O que significa isso? Endireitar vereda, nesse sentido aqui, significa assim, ó, fazendo uma aplicação. Você tomou decisão errada. Você entrou para o caminho torto. Vamos dizer, a pessoa que entra num casamento, num jugo desigual, por exemplo. Alguém dirá, não tem jeito, você vai ter que se separar porque você entrou num jugo desigual e agora. Só que a Bíblia não recomenda isso. O casamento, em tese, é para toda a vida. O divórcio é uma possibilidade, mas assim, não é uma possibilidade remota. Não é que você, não deu certo, incompatibilidade, vou separar. Não. Se você casou, casamento é para toda a vida. Aí o que eu faço? Lembre-se disso que a Bíblia diz. Nunca é tarde para você refazer uma decisão que você tomou de maneira errada. Então, se você tomou uma decisão sem consultar o Senhor, você entrou por um caminho errado, está dando tudo errado, o que a Bíblia aconselha? A partir de agora, coloque-se diante do Senhor, reconhece-o, como diz a Bíblia, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, a partir desse momento, né, vamos dizer que Paulo, vamos dar um exemplo de Paulo aqui. Vamos dizer que Paulo não tivesse consultado a Deus, tivesse ido para a Ásia, província da Ásia, na segunda viagem missionária. Não era tempo. Era para ir para a província da Ásia só na terceira viagem. Mas vamos dizer que ele não consultasse a Deus, fosse para lá. Aí ia chegar lá um monte de problema, um monte de dificuldade. Aí Paulo, meu Deus, e agora? E tomei a decisão errada. E ele buscasse a Deus, eu creio que Deus poderia ter revertido a situação, ter mostrado, trabalhado naquela... Não é? Deus pode fazer isso, mas nós temos que reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Nós temos que buscar a Deus, consultar a Deus. Então, o conselho que nós damos, no meu caso, né, para a pessoa que tomou a decisão errada e se vê agora numa situação difícil, busca a Deus agora. E corrija. Para tudo, como se diz aí, para tudo, fala com Deus e Senhor, e agora, o que eu faço? Eu quero a sua direção. Me dirige, Senhor. Como buscar a direção de Deus? Pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas também Deus dirige através dos dons espirituais. Coloque-se diante de Deus e não é você que vai buscar profeta. E se eu for atrás da revelação da live? Agora então, tem, né? Agora tem, a turma. Hoje, na dispensação do Espírito, na dispensação da graça, a gente não consulta profeta. É bom até abrir esse parênteses, pastor Edson. Com certeza. Não é? Veja bem, no Antigo Testamento, consultava-se profeta. Lembra que Davi consultou Natã e tal? Era comum consultar-se profeta. Hoje, a gente não consulta profeta. Hoje, Deus fala como quer e quando quer. Então, nós nos colocamos na direção de Deus e Ele fala conosco. Não vá você buscar profeta casamenteiro, profeta aí que diz se você tem que ir para tal lugar ou não. Cuidado, porque eu, contando aqui meu testemunho rapidamente, se eu fosse seguir profeta casamenteiro, eu não sei o que teria acontecido comigo. Porque quando eu comecei a namorar aquela que hoje é minha esposa, que já vai fazer 30 anos, a irmã Luciana, quando eu comecei a namorá-la, veio uma profetisa, uma mulher que era considerada uma grande serva de Deus, e disse, Ciro, não case com essa moça, porque se você casar com ela vai dar tudo errado, vai ter uma série de dificuldades, uma série de problemas. Não case. Aí não passou nem uma semana, veio um outro profeta, também que era muito usado, Ciro, meu servo, case com essa moça. Case porque ela é tua preparada, eis que vai dar tudo certo e tal, e eu tenho uma chamada. E eu fiquei pensando, e agora? Casa ou não casa? A outra falou para não casar, esse agora fala casa. O que eu faço?
Sabe de uma coisa, pastor Alex? Naquela época, eu já frequentava escola dominical, eu já frequentava culto de doutrina, eu já estava lendo a palavra. Aí eu comecei a ler o livro de Provérbios, aí eu encontrei aquele versículo diz assim: o que acha uma boa mulher, uma boa coisa acha e encontrou a benevolência do Senhor. E sabe de uma coisa? Eu tinha achado essa pessoa, eu falei, não, isso É aqui mesmo. A decisão é minha. A decisão é minha. Eu orei a Deus, eu busquei a Deus, eu não vou ficar ouvindo nenhum nem outro, porque um fala uma coisa, outro fala outra, né? Então tome cuidado. Então a gente não pode ser guiado por profeta. Considera-se que Deus não é Deus de confusão também, né? Exatamente. Mas eu achei um texto aqui, pastor, que pode ajudar. Tiago capítulo 4, que fala a respeito dos planos dos homens que são falíveis. Ele diz assim, ó, versículo 13: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Ou seja, se o Senhor quiser, sempre vai ser. Se o Senhor quiser, se Ele der condições, se Ele estiver comigo, então aí eu vou fazer. E a questão de mudar de igreja, fora da direção de Deus, vai ser luta, com certeza. É luta. Vai ser luta. É importante a pessoa realmente priorizar a vontade de Deus. Mas se tomar a decisão errada, busque a Deus novamente, porque nós somos falíveis, nós podemos vir a errar, podemos vir a tomar decisões erradas, né? A Bíblia tem exemplos até, né, de pessoas que... O próprio Natan, né, eu falei que Davi e Natan, um dia Davi perguntou para Natan, ô Natan, tem alguma palavra do Senhor para mim? Porque era comum consultar profeta naquela época. E o Natan, para agradar o rei, ele não tinha uma palavra mesmo, mas ele, para agradar o rei, ficou temendo, talvez, se eu não falo uma palavra, o rei pode ficar bravo. Aí ele disse, majestade, faz tudo o que está no teu coração, pode fazer o que está no teu coração. E Davi tinha um desejo bom. Qual era o desejo de Davi? Fazer o templo, fazer a casa para Deus. Era um desejo bom. E Natan entregou a mensagem e saiu. Dali a pouco Deus falou assim, Natan, eu não falei isso não. Isso aí é coisa da sua cabeça. Volta lá e corrige o que você fez. Volta lá e fala a palavra verdadeira. Aí Natan foi lá e entregou a palavra, que não era para Davi levantar casa, coisa nenhuma, porque ele tinha derramado muito sangue, e quem ia levantar a casa era Salomão, né? Davi, claro, preparou tudo, ajudou ali na preparação, mas quem levantou o templo mesmo foi o filho de Davi, que foi Salomão. Então, sempre há tempo de você corrigir algo errado que você fez, nós somos falíveis, mas nós temos que nos arrepender. Veja que uma pergunta, uma resposta, né, está atrelada à outra. Isso aí se conecta com a anterior. Com certeza. A anterior ali da pessoa que precisa pedir perdão, buscar a Deus, para que Deus, de fato, retome o controle da sua vida. Porque o segredo de nós sermos abençoados é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Estarmos inteiramente na direção do Senhor. Se for feito em Deus, o resultado vai ser bom, com certeza. Feito em Deus vai dar certo. É verdade. Pois bem, seguimos. O Jordan Bastos está ele perguntando assim, ó, quando os pais não são crentes e são contrários ao casamento de dois jovens crentes, como resolver essa situação? Difícil, né? Em primeiro lugar, muita calma nessa hora, né? Tem que ter paciência. A Bíblia diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, num primeiro momento, ter calma. Não se desesperar, não ficar apavorado, né? Porque voltamos ao que falamos anteriormente. Deus está no controle de tudo. O crente, a crente, o fiel, a fiel, né? Para ser bem-sucedido, para ser bem-sucedida, precisa ter a vida no centro da vontade de Deus. Colocar-se inteiramente. Senhor, a minha vida é dirigida por Ti, eu não quero fazer nada fora da Tua vontade. Então, numa situação dessa, quando os pais não são crentes e são contrários a um casamento de dois jovens que se amam, digamos assim, eles não podem se desesperar, se apressar. Não, nós vamos casar de todo jeito, porque nós nos amamos e tal, e nossos pais não têm nada a ver com isso. Então, por isso que eu disse, muita calma nessa hora. Outro ponto, a resposta branda desvia o furor. A Bíblia diz lá em Provérbios 15, versículo 1, né?
Então procure conversar com calma, sem desespero, sem violência, sem irritação. Vá com calma. A resposta branda desvia o furor. Outra coisa, a sua vida, a vida dos dois, no caso, tem que ser uma vida exemplar. Se você quer que eles mudem de opinião, você tem que convencer pelas suas atitudes. Porque se você tiver uma atitude hostil, só vai piorar a situação. Agora, se você tiver uma boa reputação, se você não os tratar da mesma forma que eles te tratam, o que a Bíblia diz lá em Romanos 12? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Em outras palavras, vai deixar eles com a cabeça quente, com remorso. Meu Deus, eu estou fazendo mal para essa pessoa, eu estou fazendo mal para esse rapaz, eu estou tratando mal essa moça, eu pensei mal dela, eu pensei mal dele, mas ele é bom, ele é trabalhador, ele é estudioso, ele é dedicado, ela é uma pessoa obediente aos pais e tal. Veja, isso aí vai fazer com que a situação mude. E outra coisa, confiar que Deus trabalha em seu favor. Porque a Bíblia é clara, né? Desde a antiguidade nem se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além dele. Isaías 64, versículo 4. Que trabalhe por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. E o Salmo 37, versículo 5 também é claro. Diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então a resposta que eu dou aí, eu creio que o pastor X talvez pense alguma coisa, um pouco, queira acrescentar algo, mas eu penso assim, não tem muito o que fazer no sentido de você querer mudar por conta própria essa situação. Você tem que ter calma, tem que orar a Deus, buscar a Deus e dar o exemplo. Dar o exemplo, dialogar, né? Conversar, que é o melhor caminho. Forçar uma situação não vai resolver, só vai gerar mais dificuldade. É melhor conversar. Né? Se apertar muito, vai acabar vazando pelos dons dos dedos, né? Tem que ir com calma, tem que ir com calma. E outra questão, eu acho que um bom testemunho, no caso dos dois, né, tanto do moço quanto da moça, que são crentes, o bom testemunho vai fazer com que essa barreira caia por terra. Né? Essa é uma situação evidente. Agora, quando não há um bom testemunho, quando o rapaz ou a moça que está ali não são respeitadores, aí vai dar problema, com certeza, porque vai entrar em rota de colisão, e em rota de colisão o estrago é grande. Então, a verdade é que tem que ter um bom senso, mas um bom testemunho certamente vai aplacar essa situação aí e vai deixar a situação mais amena. Com certeza. Essa é a pergunta do Jordan Bastos. Uma benção. Sempre está conosco ele aí. O Rafael Teixeira de Souza. A pergunta, qual a melhor hora para um jovem começar a estudar teologia? Ótima pergunta, hein, pastor? Com certeza. A minha resposta de imediato é agora, já, não é? Com certeza. Qual a melhor hora? Já. Nunca é cedo para começar a estudar, especialmente teologia, e também nunca é tarde, né? A gente costuma dizer, nunca é tarde para começar a estudar, mas também nunca é cedo. Você quer estudar? Comece agora. Se você está perguntando, é porque você demonstra também interesse, né? E o momento é agora. Agora, só para ajudar aqui o nosso querido irmão e aqueles que fazem esse tipo de pergunta, é preciso iniciar pelo começo. Desculpa aqui da redundância, mas é preciso iniciar pelo começo, ou começar pelo início. O que eu quero dizer com isso? Porque as jovens que começam a estudar teologia, eles já querem estudar aquelas coisas avançadas, né? Tal, aquelas coisas, aquelas discussões acadêmicas. Ele já quer começar a estudar escatologia. Ou se não entra por esse caminho, né? Quando se fala da teologia sistemática, já vai logo para a escatologia. Claro que a escatologia é um tipo de estudo que, se você souber utilizar, vai te estimular a estudar a Bíblia toda. Agora, você tem que entender o seguinte, para você entender os grandes conceitos escatológicos, você tem que conhecer as outras doutrinas, né? Porque se você não seguir... O pastor Antônio Gilberto mesmo era claro quando ele falava, né, das doutrinas bíblicas. Ele falava que existem as doutrinas fáceis, né, as mais difíceis e as muito mais difíceis. Então, as mais fáceis são aquelas ligadas à doutrina da salvação, de fato. Claro que
Tem as suas particularidades, né? Tem as suas complexidades, suas particularidades, mas você entender o plano da salvação em si, claro, tendo o Espírito Santo para te ajudar, não é tão difícil quanto como entender aquelas revelações ligadas à escatologia, os princípios básicos, como diz o Jordan Bastos aí. Jordan Bastos aí está sempre colaborando. Então, veja bem, o conselho que a gente dá, então, aqui só, o pastor Arcos pode acrescentar mais coisas, porque o pastor Arcos lida exatamente com isso, nós lidamos, né, com o estudo teológico. Eu queria dar só esse conselho, que é importante os jovens começarem pelo início. Não faça como aqueles jovens que já querem aprender coisas muito elevadas, aí começa a querer dar carteirada nos outros, e fica pedante, aquele negócio, e despreza aqueles que vieram antes dele. Como a gente vê aí, lamentavelmente, jovens que às vezes desprezam os nossos principais mestres, né? Antônio Gilberto, os grandes comentaristas da Escola Bíblica Dominical, e começa a achar, não, é como se fosse já a quarta pessoa da Trindade. Cuidado, não é? Não entra por esse caminho, seja humilde, comece pelo início, e aí, isso aí já é um gancho para o nosso CFJP aqui. Porque quem fez essa pergunta e quer começar a estudar teologia, o conselho que eu dou, comece pelo CFJP. Por quê? Exatamente, porque o CFJP, o curso de formação, veja, curso de formação, é um curso introdutório. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender a Bíblia porque não começam por um curso introdutório. Quando você fala de um curso básico, alguém despreza, curso básico. Meu amigo, básico diz respeito ao quê? A base, fundamento. Quando você estuda na escola secular, você tem um nível fundamental, porque se você não souber o fundamental, você não tem como crescer mais. Como você vai começar lá em cima se você ainda não tem o básico? Então, comece pelo início, comece pelo fundamental, comece pelo básico. Conselho, faça o curso de formação de jovens pentecostais, você que é jovem. Depois parta para o curso básico em teologia. Depois vá para o curso que vem depois, um nível intermediário. Depois vá para o avançado. E depois que eu fizer o avançado, acabou? Não. A nossa carreira nunca acaba, né? Alguém fala que a vida acadêmica, depois você sai da universidade, acabou. Nada disso. A vida acadêmica é toda a vida. Você tem que continuar lendo, continuar estudando, participando de palestras, participando de seminários, lendo, estudando autodidaticamente. A carreira nunca acaba. Veja, o meu caso, posso dar o meu exemplo, a senhora pode dar o dele. Eu estou com meio século de existência, eu não paro de estudar, todo dia eu estou estudando. Você pensa que para participar dessas lives aqui eu sento na cadeira e começo a falar como se eu fosse um robô? Não. Eu me preparo. As perguntas chegam, a gente começa a analisar, começa a ler, começa a orar, começa a buscar fontes. É que a gente aqui não vai citar todas as fontes, porque toma muito tempo. Mas se eu fosse citar, olha, eu li tal livro, li aquele, li a Bíblia e tal, estudei tal livro, entrei em tal site, assisti tal vídeo. Tudo preocupado com o que a gente vai apresentar aqui. Então, nunca... E estudar é bom para a mente, né? Veja aí, eu citei aqui o pastor Antônio Gilberto. Quanto tempo ele viveu? Mais de 90 anos. E ele viveu bem. Porque tem pessoas que vivem até um certo ponto, depois já começa uma vida sofrida, né? Ele vai se arrastando. Mas quem estuda, quem exercita a mente, o que acontece? A sua mente fica sempre boa. A pessoa, às vezes, está com uma idade avançada, o físico já não aguenta mais, mas a pessoa entende, a pessoa compreende, ela lê, ela consegue entender as coisas. E consegue desenvolver uma linha de argumentação mais ampla também, né? É verdade. Porque um problema, o camarada que não estuda, quando ele vai falar a respeito da sua fé, daquilo que crê, a sua linha de argumentação vai acabar sendo curta, pobre, porque não vai ter um embasamento. Ainda que, de repente, ele crê nas coisas certas, nos princípios corretos, se não tem um estudo mais aprofundado, a linha de argumentação vai acabar sendo muito curta e não vai chegar nos propósitos que deveria. Olha a frase aí do Enivaldo Santos. Ó. O teólogo é um aluno que nunca se forma. Boa frase, né? Dessa forma. Então, nós temos para responder a pergunta do irmão Rafael, você pode começar a estudar já através do CETADB. Você acessa o nosso site www.cetadb.com.br
e já pode preencher a sua matrícula para fazer de forma individual o curso de nível básico. Não é? São 17 módulos como esse aqui. Você vai fazer o seu curso um módulo por mês com as videoaulas através do nosso site e vai ser uma bênção para a sua vida. Certamente você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Prosseguindo então, meu pastor, Guilherme Carvalho dos Santos. Como deve ser o relacionamento cristão? Está aqui a pergunta do nosso irmão Guilherme Carvalho dos Santos, que eu vi que ele já está aí nesta manhã. Ele já está conosco, né? Como deve ser o relacionamento cristão? Eu estava escrevendo aí, ó, www.cetadeb.com.br. Quem faz esse serviço sempre para a gente é o Alisson, mas o Alisson ele está atendendo a mãe dele com problema de saúde. Sim, mas por isso ele não está na live hoje. Já aproveitei para colocar. Ficou benção. Muito bem. Então, o Guilherme Carvalho dos Santos pergunta como deve ser o relacionamento cristão. Uma pergunta aberta, né? Com certeza. Não é dá para correr para vários lados aqui. Mas o nosso manual ele fala justamente de relacionamento. Relacionamento. Inclusive, o primeiro capítulo fala de relacionamento no sentido geral, né? Então, está dentro da nossa proposta. Eu diria, então, de maneira geral, que o relacionamento cristão deve ir em duas direções. Deve ser um relacionamento vertical, né? E deve ser também um relacionamento horizontal. Vertical e horizontal. O que seria esse relacionamento vertical? Claro, está óbvio para todos, é o relacionamento com Deus. É o relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas como que é esse relacionamento? Você se relaciona com Jesus, primeiro, como filho. Claro, você é filho de Deus. Como filho de Deus, né? Você se relaciona com Deus como filho, Ele te abençoa, porque você é filho. Mas você também se relaciona com Ele como servo. Aliás, tem um versículo que acho que é importante aproveitar para explicá-lo, que esse versículo ele é meio enigmático, mas é um versículo que tem uma verdade muito importante por detrás, ou algumas verdades, né? Romanos 13, versículo 14, poderíamos ler por gentileza, pastor Ercos? Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, eu queria pegar só essa primeira parte. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro verbo aí, revestir-se. Revestir-se, todos sabem, não tem segredo para ninguém. Revestir-se é vestir-se, para quem já está vestido, né? Então, por exemplo, eu ponho essa camisa, eu estou me vestindo. Se eu colocar uma blusa agora, um casaco por cima dessa camisa, eu estou me revestindo. Revestir-se é colocar uma roupa por cima de outra roupa. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo, inspirado por Deus, está dizendo. Por que ele está dizendo isso? O salvo já está vestido. A gente já tem veste de salvação. A Bíblia diz claramente, né, que nós fomos vestidos com veste de justiça. Paulo, inclusive, diz, lá em Colossenses, que nós nos despimos do velho homem, ou seja, nós tiramos aquela roupa velha, aquela roupa do pecado, a gente tirou, ou Deus tirou de nós aquela roupa, na verdade, né? Deus tirou, porque na conversão é Deus, na salvação é Deus que age, de fato, né? É um ato soberano de Deus. Então, ele tirou aquela roupa velha, aquela roupa do pecado, e nos deu vestes novas, vestes de salvação, como deu para Adão e Eva, lá quando eles pecaram, né? Eles receberam aquelas peles e tal, de animais para cobrir a sua nudez. Então, nós estávamos desprovidos também, em outra figura, nós estávamos nus, estávamos desprovidos da graça de Deus, recebemos vestes de salvação. Maravilha. Agora, para quem já está vestido, o que a Bíblia diz? Revestivos. Aí a Bíblia tem vários tipos de revestimento, tem revestimento de poder, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Para o salvo precisa da armadura de Deus. E aqui Paulo fala de outra armadura, falando do relacionamento. Nossa pergunta aqui agora é sobre relacionamento. E eu falei que você tem um primeiro relacionamento que é vertical, com Deus. Como você se relaciona com Deus? Então, Paulo disse, revestivos do Senhor Jesus Cristo. O que é revestir-se do Senhor Jesus Cristo?
Revestir-se você já sabe, é colocar uma roupa por cima de outra roupa. É como se Deus dissesse, olha meu servo, olha minha serva, agora que você já está vestido, olha para frente que você quer um guarda-roupa aí. As mulheres que gostam dessa linguagem, né? Olha, tem um guarda-roupa aí com vários tipos de roupa, vários tipos de vestido, vários tipos de sapatos. Muito acessório. Exatamente, muitos acessórios. Vá lá, minha serva, abra agora o guarda-roupa, pega aquela roupa, pega aquele casaco vermelho, pega aquele sapato, coloca. Veja, usando aqui estou ilustrando. Porque Deus já fez a parte dele a nos vestir. Agora ele está dizendo revestivos. Tem vários tipos de revestimento, vários tipos de roupa para você pôr por cima da roupa principal, que é a veste de salvação. Quando a Bíblia diz revestivos do Senhor Jesus Cristo, é para você, na verdade, receber Jesus ou relacionar-se com Jesus da maneira ideal, correta, porque Jesus ele é Senhor, mas ele também é Salvador, ele também é Cristo. Veja, Senhor Jesus Cristo. Esse título, que é o mais completo de Jesus, do Novo Testamento, ele não ocorre por acaso. Porque Jesus, de fato, ele é Senhor, Jesus, ele é Salvador, porque o nome já diz, é Jesus, Jesus quer dizer Salvador, né? Ele salvará ele chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, é Salvador. E ele é Cristo, que ele é ungido de Deus. Então isso fala de 3 tipos de relacionamento. Porque se ele é Cristo, ele é ungido de Deus, é o relacionamento dele, Jesus, com o Pai. Eu e o Pai somos um, disse ele. Ele é o Cristo de Deus, ele é ungido de Deus. Se ele é Senhor, aliás, se ele é Salvador primeiro, é o relacionamento dele para conosco. Porque se ele é Senhor, e nós, como salvos, nos relacionamos com ele, como Salvador, é aquele que nos abençoa, nos dá todas as bênçãos, principalmente a bênção da salvação, as bênçãos que acompanham a salvação. Que maravilha! Mas ele também é Senhor. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Se ele é Senhor, aí o relacionamento é diferente, porque é um relacionamento de mão dupla. Se como Salvador ele nos abençoa, como Senhor, nós somos servos e temos que obedecê-lo. Então veja, é um caminho de mão dupla. Você já viu que tem crente, tem jovem, que recebe Jesus só como Salvador? Parece que quer cobrar Jesus. A minha bênção, eu quero, me dá, me dá. Não se esqueça que você também é servo. Não se esqueça que Jesus também é Senhor. E como Senhor, ele manda, ele ordena. E nós obedecemos. Né? Então, como é o relacionamento? Resumindo aqui a pergunta, senão daqui a pouco vai acabar o tempo. Como é o nosso relacionamento cristão? Primeiro, vertical, com Deus. Só que é um caminho de mão dupla. Ele faz por você, mas você também faz, você também obedece. Você não é aquele crente que fica só cobrando, eu quero, me dá, me dá. Não, você obedece, você se submete. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz a Bíblia, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Para o diabo fugir de nós, nós temos que nos sujeitar a Deus, obedecer a Deus. Mas também tem o relacionamento horizontal, que é com a família, com os amigos, com os inimigos. Amigos e inimigos. Lembra da nossa primeira live, Jovens Pentecostais? Nós falamos disso. Assista lá no YouTube. Relacionamento com amigos, mas também com inimigos. Mas como? Eu não vou me relacionar com inimigo. Inimigo fica para lá. Mas ficar para lá, tudo bem, eu até entendo. Não quer dizer que você vai querer o mal dele, vai fazer tudo que você puder contra ele, não. Fica para lá porque ele é seu inimigo. Ele realmente não quer contato com você. Mas você ora por ele. Você não precisa odiá-lo. Jesus falou, é difícil isso, né? Nós temos que amar aqueles que nos perseguem. Muito difícil. Fazer o bem, quando possível, né? Fazer o bem. Né? Eu gostava, a gente pode falar bastante dele, que ele não está mais entre nós, e é um exemplo para nós, e a gente já falou bastante dele aqui, vou falar de novo. O mestre Antônio Gilberto, eu não me esqueço do exemplo dele, porque ele, se fosse para falar de alguém, ele falava bem. Porque se fosse para falar mal, ele não falava. Ele tinha oportunidade, alguém levantava o assunto numa reunião. Aí, fulano. Ele ali disfarçava, mudava de assunto e tal. Ele podia falar mal, às vezes até o inimigo dele, um desafeto declarado dele, que falava mal dele, ele se omitia, ele não falava. Agora, quando era para falar bem, ele falava. Então, é isso aí, não tratar as pessoas segundo elas nos tratam. Tem muita gente que pode estar falando mal de nós,
mas que Deus tenha misericórdia delas, né? Porque, lamentavelmente, a gente sabe que a Bíblia também diz, não é que a gente deseja o mal, né? Mas a pessoa faz uma cova para cair dentro dela mesma, né? A pessoa está perseguindo os outros e tal, e a gente não deve desejar o mal. Deixa Deus. A Bíblia diz, dai lugar à ira. Dai lugar à ira. A ira pertence ao Senhor. Mas vamos adiante, né, pastor? Amém. Está aí o Guilherme Carvalho dos Santos. O capítulo 1, pastor, do curso, do manual do CFJP, ele trata a respeito do relacionamento interpessoal, perdão, relacionamentos afetivos, namoro, como conduzir o namoro e também o relacionamento com os pais. E ele vai clarear essas situações aqui que os nossos jovens têm perguntado a respeito de relacionamentos das mais diversas áreas, não é? Quando, especialmente... Agora, a pergunta que o Tiago faz aqui, inclusive, ó, que é a próxima. O que fazer, Tiago Alexandre, o nome do irmão, o que fazer quando a família de ambos não apoia um relacionamento, mesmo sendo do mesmo ministério, da mesma igreja? É a pergunta do Tiago Alexandre. Nós respondemos uma pergunta semelhante, mas ali falava dos pais não crentes, né? Aqui no caso, o irmão Tiago fala de os pais... Tem tudo da mesma igreja. Tudo da mesma igreja e não apoia. Bom, aqui eu vou mostrar um outro lado da moeda, que às vezes não seja o que muitos querem ouvir, mas é importante dizer, né? Porque amigo é aquele que diz a verdade. Amigo não é aquele necessariamente que concorda com tudo que você diz. Eu penso que pode ser uma indicação de que a união não dará certo. Né? Porque veja bem, o pessoal a família de ambos não apoia o relacionamento. O que acontece? As duas famílias terem... Pode ser que eles estejam equivocados, né? Aí vamos retomar aqueles conselhos anteriores, né? Você ter paciência, a resposta branda desvia o furor, buscar a Deus, dar exemplo, o pastor Arthur falou, um bom testemunho, né? Uma boa reputação, que vai resultar num bom testemunho. Então, tudo isso é importante. Mas, por outro lado, sendo bem realista, pode ser uma indicação de que não seja um relacionamento realmente dará certo. Porque é muito estranho quando veja, se é um ou outro que é contra, agora as duas famílias, os dois, começam a ver dificuldade, começam a ver problema. Porque, queira ou não, por mais que nós digamos, não, eu sou maior, eu tomo minha decisão, casamento é uma união de famílias. Quando você casa... E se não der liga, não vai prestar, né? É verdade. Quando um rapaz casa com uma moça, ele tem que entender. Está havendo uma união familiar. Porque o adolescente, muitas vezes, ele é tomado por aqueles pensamentos. Não, vou fugir, vou embora para outro lugar. E aí, você vai para outro lugar, você vai sobreviver como? Sem a ajuda de ninguém. Nós precisamos dos nossos familiares. Por mais que muitas vezes sejam inconvenientes e tal, mas você tem aquelas pessoas com as quais você pode contar, os seus pais, né? Imagina a moça, para casar com um rapaz, ela tem que romper com a sua mãe. Imagina um rapaz, para casar com uma moça, tem que romper com a sua família. Ah, não, estou formando uma nova família, a Bíblia diz, deixará o pai e a mãe. Deixar pai e mãe não é nesse sentido. Não é que você vai brigar com eles, é deixar no sentido que você vai sair da casa, vai para outra casa, mas você vai manter o vínculo. Vai manter o vínculo. Um casamento é uma união de famílias. Então, se todo mundo está contra, sinal de alerta aí, está aceso. Toma cuidado. Não estou dizendo que você deve terminar o namoro. Não, vou terminar porque está todo mundo contra. Não, não precisa fazer isso. Tenha calma, paciência, busque a Deus, procure conversar, porque pela conversa você vai resolvendo essas questões. A resposta branda desvia o furor. E aí você vai tentar, se realmente existe amor, e vocês sabem que estão certos e eles estão errados, digamos assim, que às vezes é uma empolgação. Mas se você realmente for uma pessoa madura, o casal é maduro, é equilibrado, e sabe que os pais estão equivocados, você vai demonstrar isso através do seu exemplo, através da sua conduta, diálogo. Agora, se não der certo, é porque é muito possível que seja uma indicação de que realmente vocês estão equivocados. Às vezes a gente não quer admitir. Não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo.
Tá todo mundo errado. Tem uma Cuidado. situação também, pastor, que pode ocorrer, de os pais serem conhecedores de alguma situação que envolve a família ou o namorado, namorada, conforme a situação, e que o jovem não sabe. O jovem não tem conhecimento, mas os pais, porque já tem uma vivência maior dentro da mesma igreja, as famílias se conhecem e tal. Às vezes o jovem não tem conhecimento de alguma circunstância que os pais têm, e por isso eles não aprovam esse relacionamento, justamente por conhecer alguma situação que se deu no passado e que envolve família da igreja e tal. Talvez possa acontecer também uma restrição nesse aspecto aí. Talvez essa pode ser uma situação do porquê não está havendo apoio. Agora, obviamente, que isso que você acabou de dizer é um ponto que tem que ser considerado. Se você conseguir, pelo seu testemunho de vida, junto com a namorada, ou a moça junto com o seu namorado, né? Eu digo assim porque às vezes fala assim, namorado ou namorado, alguém vai pensar bobagem, né? Então ele fala assim, o rapaz com a namorada, a moça com o namorado, Sim. porque o que passar disso é do maligno. Então você comprova para os seus pais, para os pais da namorada, ou a moça para os pais do namorado, que de fato você é uma pessoa que pode ser confiável. Porque nenhum pai quer criar uma filha e entregar na mão do sem vergonha. E muito menos o pai quer ver o filho envolvido com uma moça que não tem boa índole. E às vezes os pais conhecem situações, por isso não aprovam. Então é uma circunstância que também pode ocorrer. E é sempre bom ouvir os pais, né? O jovem, muitas vezes, o adolescente especialmente, ele muitas vezes quer agir independentemente. Não, eu tenho minha independência e tal. Cuidado. Lembre-se dos seus pais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Né? Honra teu pai e tua mãe. Então, eles podem estar equivocados. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Mas tenha cuidado. Porque, em geral, os pais, a família, né, sempre querem o melhor para os filhos. Ninguém quer que os filhos sejam prejudicados. Então, é bom você examinar com cuidado, né, e orar, e ter paciência e esperar no Senhor, não tomar decisões precipitadas. Amém. Eu vou só esclarecer, o Jordan está perguntando ali, o sorteio da camisa. É que certamente o Jordan chegou já num certo ponto da live. Pegou eu estava o ponto explicando, no início da live eu expliquei o seguinte, na quinta-feira eu fui fazer a configuração, atualizar os dados da conta do CETADB oficial no Instagram, e eu alterei a data, e coloquei a data de fundação da escola, que foi 18 de fevereiro de 2010. A data da inauguração. E quando eu salvei os dados, o Instagram bloqueou a conta do CETADB oficial do Instagram, porque na política de segurança do Instagram, quem tem menos de 13 anos de idade não pode ter conta no Instagram. E eles bloquearam a conta. E aí eu não consegui fazer nem a divulgação da live de hoje, por isso que está sendo feito no meu perfil pessoal. E, enfim, não consegui fazer mais nada, porque eu não consegui ainda recuperar o acesso. Eu já mandei os documentos e informações que foram solicitadas, né, para poder ter acesso, ainda que a conta não está bloqueada. Se você acessar, você consegue ver as informações do nosso perfil ali. Porém, eu não consigo acessar por conta dessa atualização de dados. Mas assim que regulariza, a gente volta à divulgação e aí nós vamos fazer o sorteio da camiseta para os nossos seguidores. Nós temos ainda uma pergunta que ficou, porém essa vai ficar juntada às outras. Eu recebi sexta-feira à tarde e ontem algumas perguntas que vieram pelo e-mail, contato@cetadb.com.br. Você pode, inclusive, acessar o nosso site e tem ali os meios, mas tem um e-mail também, está aí, ó, contato@cetadb.com.br. Mande as suas perguntas que nós vamos responder na live de quarta-feira. Caso eu ainda não tenha recuperado o acesso do CETADB oficial, nós vamos fazer novamente pelo meu perfil pessoal. Caso contrário, nós vamos informar e aí será no perfil do CETADB oficial, tá certo? Então, para quarta-feira, a nossa próxima live, eu vou pedir ao pastor Ciro que dirija a Deus uma oração e nós estaremos encerrando a live de hoje. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por todas as bênçãos, pelo privilégio de estar aqui na tua presença. Continua abençoando o pastor Hércules, a irmã Eliane,
Gustavo, Gabriel, Bruno, toda a família, Senhor. Abençoa todos os nossos funcionários do CETADB em Apucarana, em todo o Brasil, professores, alunos, nossos seguidores, e conceda-nos uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe.